É isso mesmo, Deus não tá nem aí para sua performance e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Claro que eu vou trazer tudo diante da palavra de Deus, mas também para complementar e para vocês entenderem como o Espírito Santo foi me dando o discernimento dessas coisas, o meu testemunho. Tudo começou quando eu fui atrás da forma perfeita de fazer um devocional pro YouTube, pro Instagram e também para as pessoas próximas, como fazer um devocional perfeito, né? Como eu ter aquela conexão, aquele momento com Deus. E é óbvio, eu tive muitas respostas, mas eu fui tentando fazer essas respostas que eu tive, né? De pegar a Bíblia, ler o capítulo inteiro, separar um versículo, decorar aquele versículo. Só que teve um momento que eu achei um rapaz que ele estava se preparando para um campeonato. Ele acordava às 5 da manhã, tomava banho gelado, fazia 1h30 de leitura, depois ele ia treinar. Eu falei, vou fazer isso para eu ler a palavra de Deus, para eu ter meu momento com Deus. Porque todo mundo fala sobre seu momento com Deus e eu queria ter isso, que as pessoas estavam falando. Eu acordei cedo, tomei banho, li a Bíblia. Os primeiros dias foi muito bom, assim, pro meu físico. Eu ficava mais disposta, tal, mas depois foi ficando pesado. E eu fui... A parte da tarde eu ficava estressada, irritada. À noite era outro ser que habitava aqui, não era eu. Porque eu estava extremamente irritada, extremamente cansada, não sabia lidar com isso. Como eu contei nos meus outros vídeos, há pouco tempo eu estou fazendo um estudo sobre as falas de Jesus, fixando minuciosamente nisso e meditando sobre isso. E eu tenho mudado bastante. E através desses estudos, a gente fazendo uma leitura simples, porque é simples, não tem nada de diferente, a gente só abre a Bíblia e lê e fica fixando na palavra, nas coisas que Jesus disse. E tem uma parte que Jesus fala assim, vão e aprendam o que significa isso, desejo misericórdia, não sacrifício, ponto final. Pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Essa parte, desejo misericórdia, não sacrifício, me fez lembrar daquela época que eu estava na saga perfeita, de fazer um devocional perfeito, de ter um momento com Deus perfeito. Eu falei, meu Deus, por que eu estou lembrando disso? E o Espírito Santo começou a me fazer entender por que eu queria aquilo, por que eu queria fazer aquilo naquela época. E eu queria fazer aquele sacrifício de acordar cedo, de ler, tomar banho gelado, de fazer essas coisas, porque eu sempre achava que eu não era merecedora de ter um momento com Deus, de ter aquele momento de ler e Deus sabe, você ter essa conexão, esse relacionamento com Deus. Então eu acreditava sempre que precisava haver um sacrifício. Seria um sacrifício de acordar cedo, tomar banho, de ler ali à força, mesmo caindo no sono, assim, mesmo cansada, porque ali eu seria merecedora de ter um relacionamento com Deus. Eu falei, poxa, eu estava totalmente errada. Nenhum sacrifício que você faça com esse pensamento de que eu vou merecer a atenção de Deus, ou até mesmo para se sentir melhor que os outros, tipo, eu faço. E aí você vai e comenta com outra pessoa e a outra pessoa fala, poxa, acordar às 5 da manhã, não consigo não. Isso dá uma satisfação, sabe? Então, Jesus sempre nos chama a atenção de sondar o nosso coração. Até mesmo nas nossas boas intenções, há más intenções. Então eu falei, nossa, tá bom, Espírito Santo, mas como é o jeito certo? E aí eu cheguei na seguinte, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Quando eu li isso, a minha mente explodiu. Eu falei, Deus, como eu fui tão pequena, tão medíocre, de querer 1 hora com o Senhor, de querer 1h30 com o Senhor ali, sendo que
O Senhor me convida a ter um relacionamento todos os dias, todos os momentos. Vai ser andando, vai ser lavando a louça, vai ser conversando, vai ser no carro, vai ser tomando banho, vai ser todo tempo. O Senhor vai falar comigo se eu der atenção. E eu quero isso, Senhor. Só que eu falei assim, eu quero isso, mas eu continuei fazendo o que eu estava fazendo. Através desse estudo com a minha amiga, a gente faz o estudo de terça e quinta. Então chegava segunda-feira, eu ia, lia a página, o capítulo que a gente ia ler e ficava meditando sobre isso. Só que do nada, o que acontecia? Eu lembrava de uma outra passagem. Isso é muito legal, muito legal. E aí eu começava a estudar outra passagem. Quando chegava terça-feira que a gente ia fazer estudo, ela me falava de outra passagem que complementava o capítulo que a gente estava lendo. E aí a gente ficava super empolgado conversando sobre aquilo. Chegava na quarta-feira, a primeira coisa que eu acordo hoje pensando, não é sendo assim, querendo pagar de crente crentona, assim, mas foi algo que foi acontecendo normal, assim, não foi forçado, sabe? Não foi, eu vou acordar cedo e a primeira coisa que eu vou pensar é Deus. É automático, eu já acordo e eu penso em alguma passagem, aí eu já vou ler, aí eu já vou ouvir no meu fone, que aí eu tenho que fazer as coisas da minha casa, cuidar dos meus filhos. Então, às vezes eu coloco o fone, eu coloco passagens bíblicas, que eu uso esse aplicativo aqui de Bíblia, ou eu coloco no Spotify essa Bíblia aqui. E aí eu fico ouvindo, aí às vezes eu vou pesquisar alguma palavra que me chamou a atenção. E durante o dia todo eu fico meditando sobre a palavra de Deus. Às vezes vem as lutas, né, óbvio, do dia a dia, vem os desafios do dia a dia, e eu fico, meu Deus, eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô chateada, eu tô triste, e eu tô orando ali, aí tem hora que eu tô muito cansada, que eu tô muito preocupada, eu vou para um cantinho, falo com Deus, agradeço a Deus, e aí é leve, é algo leve, é um relacionamento constante. Então não há um momento exato assim que eu posso dizer para você que eu sento para fazer o devocional. Não há um momento que eu sento para anotar. Eu anoto o tempo todo. Se o Espírito Santo falar para mim alguma coisa agora, eu vou parar ali e vou anotar. Ou eu vou parar, vou pegar meu celular e vou anotar. Se é algo que o Espírito Santo quer que eu trabalhe dentro de mim, que eu aperfeiçoe para chegar no caráter de Jesus, eu vou dar total atenção. Mas não há esse momento, sabe? E muitas vezes a gente quer encaixar o nosso relacionamento com Deus igual o relacionamento das outras pessoas, né? Não que as outras pessoas que gravam os vídeos falando faça devocional desta forma ou desta forma, é que elas estão ensinando errado. Mas Deus não... Deus é muito além disso, muito além da gente colocar Ele numa forma correta de como fazer, de como estar com Deus. Se relacione com Ele, porque Jesus também disse: ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, para você amar Deus tão intensamente, não vai ser 1h30, não vai ser 30 minutos, é o dia inteiro. Deus quer o dia inteiro, mas Ele não quer o dia inteiro você no seu quarto isolada das outras pessoas. Ele quer o dia inteiro você conversando com Ele. Ele quer o dia inteiro você conectado com Ele, para você ter um relacionamento nesta terra de andar com Ele. Poxa, tu tá no mercado fazendo compra, tá ali conversando com Deus, de repente alguma coisa acontece e você lembra de algum versículo, o Espírito Santo te dá um versículo, uma pessoa te chama a atenção, o Espírito Santo te incomoda para ir lá conversar com aquela pessoa. É um relacionamento constante. Não há um momento. É bonito, é legal a gente separar um momento, mas Deus está além disso. Deus está muito além disso, porque às vezes a gente fecha a Bíblia, a gente termina esse momento com Deus e vai viver a nossa vida como se Deus não existisse mais, sabe? A gente começa a viver na nossa própria vontade, a gente não procura examinar qual é a vontade de Deus para mim. O dia inteiro,
o ano todo, porque é só a vontade dele que é boa, que é agradável e que é perfeita. A nossa vontade não é, porque até mesmo quando temos uma vontade boa, se a gente for examinar a fundo e permitir que o Espírito Santo não se revele à vontade do nosso coração, a gente vai ver que não é boa, que esta vontade é egoísta, essa vontade é soberba, essa vontade é orgulhosa. Então, que tenhamos um relacionamento com Deus constante, que não só usamos essa passagem para ensinar os nossos filhos, para ter como base, como ensinar os nossos filhos a andar no caminho de Deus, mas permitir que o nosso Pai, que é Deus, nos ensine a caminhar com Ele. Porque é Ele que vai nos ensinar. A gente vai ter, óbvio, pastores, pessoas que podem nos direcionar, irmãos na fé que vão nos direcionar, mas para a gente não depender deles, Deus nos deu o Espírito Santo para nos direcionar, nos dar discernimento, sabedoria para andar nesta terra da melhor forma. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe aí no comentário, tá bom? Um beijo e até a próxima.